Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós, novamente, com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Josué, capítulo 5, desde o versículo 2 até ao versículo 15. Hoje temos uma série de eventos que nos fazem lembrar os memoriais da nação de Israel. Assim, desde o versículo 2 até ao versículo 9, nós temos a circuncisão. Desde o versículo 10 até ao versículo 12, nós temos a Páscoa. Assim, anteriormente, quando estávamos no capítulo 4, tínhamos algo que passou também a ser uma prática na terra de Israel, que era uma coluna de pedras, para lembrar e para transmitir às futuras gerações aquilo que Deus tinha feito. Então, cada uma destes memoriais eram práticas, mas tinham também lições, assim, que o povo deveria lembrar. E esses memoriais também fazem-nos lembrar os nossos memoriais, porque nós, igreja, também temos memoriais. Mas vamos pensar um pouco sobre a circuncisão. Porque é que Deus mandaria fazer uma coisa que parece ser tão dolorosa, tão difícil, ainda por cima uma criança no seu 8º dia de vida? Assim, é interessante, porque numa investigação científica sobre a circuncisão, e digo-vos à partida que este é simplesmente um aspecto secundário, mas que é relevante também, é de que a circuncisão ela é feita no 8º dia, como sendo o melhor dia, segundo os médicos, para fazer a circuncisão. Assim, é o melhor momento em que o bebê está preparado para uma pequena cirurgia. Mas além disso, também esta circuncisão traz uma prevenção contra o cancro, não no homem, mas na esposa desse homem. Assim, há uma estatística que diz que as mulheres casadas com homens não circuncidados têm muito mais hipóteses de ter cancro nas trompas do que as mulheres que casaram com homens que foram circuncidados, também seja à nascença ou em qualquer outro momento da sua vida. Assim, então, estes são os aspectos que mostram, não é, que há também um cuidado de Deus para com o seu povo. Não é? Só hoje é que a ciência está a descobrir aquilo que há mais de 4.000 anos, não é assim, Deus já tinha feito no meio do seu povo. Além disso, além deste aspecto secundário, há um aspecto primário que tem a ver com a área espiritual. Assim, o israelita sabia que a partir daquele momento ele passaria a ser parte do povo de Deus. Que ele fazia parte da aliança que Deus tinha feito com Abraão, em Gênesis capítulo 17. Assim, ele sabia que agora era propriedade de Deus, não é? Que agora pertencia assim, à nação que Deus escolheu. Não é assim? Então a circuncisão tem a ver com a escolha de Deus. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. E aquele que se circuncidava dentro da nação de Israel dizia então, não é assim, que era parte dessa escolha de Deus. Além disso, a Páscoa, olhando agora para a Páscoa, o outro memorial, lembrava o povo daquilo que Deus tinha feito no Egito. Assim, de como Deus enviou a 10ª praga, matando os primogênitos do Egito, e poupou os primogênitos dos israelitas, porque eles puseram sangue de um cordeiro nas ombreiras da porta das suas casas. Assim, então isso trouxe salvação. Assim, o anjo da morte, da destruição, não passou pela casa dos israelitas e não matou os primogênitos dos israelitas. Então eles lembravam-se assim, que essa 10ª praga foi o que produziu a libertação do Egito. Então eles celebravam a libertação, eles celebravam a salvação que Deus trouxe, assim, quando eles eram escravos no Egito. Então a Páscoa trazia todas essas recordações, não é assim? A circuncisão trazia o aspecto que Deus escolheu Abraão, assim, para fazer dele uma grande nação, e todos aqueles que fizessem a circuncisão pertenciam então agora à nação de Israel. E é interessante porque esta circuncisão era um sinal para aqueles que eram parte do povo, mas também um sinal para aqueles que eram fora do povo, porque sabiam que eles eram especiais, que eles eram escolhidos por Deus, que pertenciam a Deus. A Páscoa tem exatamente estas lições. Que Deus os libertou, que Deus os livrou. Então eles iriam lembrar de todas estas coisas. Isto é muito importante para o momento em que eles estão a viver, não é? Deus quer que eles se lembrem do seu poder, de que eles pertencem a Deus, que Deus está a cuidar deles, que Deus irá guiá-los, assim como fez no passado. Agora chegamos também a um momento, não é? em que Deus cumpre com a sua palavra. Não é? Acho este detalhe do texto muito interessante,
no versículo 12, mesmo no final, quando diz que logo a seguir à Páscoa, quando eles provaram do produto da terra, Deus cessou de dar-lhes o maná. Assim, agora os israelitas podiam, por eles mesmos, né, assim, providenciar para as suas casas. Não é? Eles iam agarrar daquilo que a terra podia dar para eles. É o cumprimento daquilo que Deus tinha dito, que quando eles chegassem ali, eles iriam comer, não é, assim, do fruto da terra. Era uma terra que mandava leite e mel. Então, eles podiam agora, não é, assim, ter todas estas coisas. Eles podiam louvar a Deus, adorar a Deus e dizer: Deus cumpriu mais uma vez a sua palavra, Deus é fiel para connosco. Agora chegamos à última etapa deste capítulo e Deus, mais uma vez, quer trazer à memória, agora de uma forma muito específica, o líder Josué, daquilo que ele é e daquilo que ele quer fazer. Não é? Quando lemos a partir do versículo 13 até o versículo 15, nós vemos Deus fazer exatamente o mesmo que ele tinha feito anos antes, 80 anos antes com Moisés. Deus apareceu numa sarça que ardia e não se consumia e usou as mesmas palavras, assim que vemos aqui em Josué, para com Moisés. Não é? Tira o calçado dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo, a terra é santa. Assim, e porquê que isto acontece? Eu acredito que, em primeiro lugar, aqui com Josué, o Senhor Jesus, que para mim é o Senhor Jesus, é Ele quem aparece por causa da adoração que Josué faz para com este personagem. Não é? Nós vemos, em primeiro lugar, que Deus quer mostrar que Ele é aquele que está a batalhar, é aquele que está a fazer a guerra, é aquele que irá agir também para com estas nações pagãs que estão endurecidas contra Deus. Não é? Em segundo lugar, de que Deus quer adoração. Assim, o facto de Josué ter se prostrado em terra e ter adorado, assim, este príncipe do exército do Senhor, mostra-nos que aquilo que Deus quer, mesmo quando estamos em batalhas, em lutas espirituais, Deus quer adoração. E, em último lugar, Deus quer santidade. Então, notem, estas são as coisas que Ele quer transmitir neste encontro com Josué. Santidade, adoração, e a batalha é minha. Os cavalos preparam-se, mas a batalha é do Senhor. Agora, estas são as lições que podemos aprender nestes versículos. Vamos tentar trazer isto para os nossos dias. Em primeiro lugar, quero lembrar aos irmãos também dos memoriais da Igreja. Assim como Israel tinha os seus memoriais, a circuncisão, a Páscoa e outras festas que recordavam coisas que Deus tinha feito e também quem é esse Deus. Também nós, cristãos, temos. Temos o batismo. E para mim o batismo não é a substituição da circuncisão, de forma nenhuma, mas é algo que nós podemos comparar com a circuncisão. Não é? Porque o batismo mostra um momento em que eu e tu fomos salvos pelo Senhor, passamos a ser parte do povo de Deus. Assim, ele tem a sua simbologia, ele significa, ele mostra a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, mas ele também traz a identificação também nossa com o Senhor Jesus. Nós mostramos ao mundo que agora somos filhos de Deus, que agora cremos no Senhor Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Assim também como a circuncisão era para o povo de Israel. Não é? Hoje em dia os israelitas continuam a praticar esta circuncisão. Ela não é necessária na igreja. Não é? Nós não precisamos de fazer porque o Senhor Jesus é a nossa circuncisão. Ele já nos aperfeiçoou. Ele já fez todas as coisas que nós precisamos. Ele já circuncidou o nosso coração. E isso não foi feito por mãos humanas. Foi feito pelo próprio Senhor, pelo Espírito Santo. Então nós não precisamos dessa circuncisão. Ainda que a circuncisão pode ser feita por motivos de saúde, para que nós possamos crescer com saúde. Né? E eu proponho que se faça isso aos filhos. Agora, nós não precisamos mais também da circuncisão como um sinal de uma aliança com Deus. Também. Mas sim, temos o batismo, temos também a ceia do Senhor, que talvez seria aquilo que nos lembra um pouco da Páscoa, não é? A Páscoa lembrava a libertação, a ceia nos lembra assim, daquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, assim, o seu derramamento de sangue, o seu corpo entregue por nós. E é a nossa salvação, não é? A cruz é a nossa salvação. Aquilo que o Senhor Jesus fez por nós é aquilo que nos liberta de sermos escravos do pecado. Então nós temos também os nossos memoriais e devemos, como a nação de Israel, praticá-los. Assim, devemos honrar o nosso Deus, adorar o nosso Deus, celebrando esses memoriais na igreja. Por último, irmãos, lembremos-nos
assim, de que o Senhor está presente assim como estava com Josué. E de que o Senhor quer a nossa adoração e quer a nossa santidade. Assim como Ele também quis isso de Josué e da sua nação. Que Deus os abençoe e que tenham um ótimo dia.